Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de metodologia científica, certo? E hoje nós vamos dar continuidade à questão da elaboração de trabalhos acadêmicos, tá certo? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre resumo, certo? Resumo, eu acho. Então vamos lá. Então o que é resumo, pessoal? O resumo é a condensação de um texto, né? E a gente sempre tem que tomar cuidado para manter a intenção do autor, né? Então, como é que a gente pode fazer um resumo? Um resumo, ele é feito sem reprodução das frases originais, né? E nós devemos exprimir com as nossas próprias palavras a ideia do texto, né? A primeira frase, ela deve expor a ideia principal do texto, identificando o objetivo do autor, sempre ter lógica nas ideias do autor, né? A gente não deve acrescentar juízo valorativo, certo? E evitar parágrafos e frases longas, certo? Evitar citações, descrições, né? Porque no resumo a gente não pode reproduzir fielmente as palavras do autor. A gente tem que usar as nossas palavras no resumo, certo? Nós temos o nosso resumo informativo, que é quando nós resumimos a obra somente após a elaboração de um esquema, apresentamos as principais ideias contidas no texto, respeitando sempre a ideia do autor, né, que nós estamos resumindo, redigimos de forma clara o parágrafo com a sua ideia principal, né, e quando copiamos, colocamos entre aspas a ideia principal, certo? E a gente tem que relacionar as referências. Então, esse é o tipo de resumo informativo. O resumo crítico é aquele que tem os mesmos passos do resumo informativo, certo? Mas ele apresenta uma manifestação de opinião, né, perante o assunto estudado, por parte do autor, certo? Que está fazendo o resumo. Ou seja, você vai dar uma avaliação crítica, por isso que nós chamamos de resumo crítico. O resumo acadêmico é aquele que segue as regras de uma norma, a NBR, né, 6028 de 2003. Então, nessa norma, ele fala que os resumos de monografias e artigos a gente não deve ultrapassar 250 palavras, o de dissertações, teses e relatórios, 500 palavras, e se for algum resumo para publicação, de 150 a 300 palavras, né? Com trabalhos de menores extensão, esses resumos cabem até 100 palavras, certo? Sempre devem ser seguidos por palavras-chave, certo? Que são aquelas 3 palavras-chave onde traz a ideia principal do resumo e do texto que vem seguido, certo? E ele só é apresentado em apenas um parágrafo, tá certo? Esse resumo de trabalhos acadêmicos, né, resumos acadêmicos, ele tem que deve permitir à pessoa que está lendo saber se é necessário ler o resto do trabalho, certo? Então, muitas vezes, quando a gente vai pegar um artigo científico para ler ou se basear nele, a primeira coisa que a gente vai ler é o resumo. Então, esse resumo, ele tem que trazer para mim, esse documento me importa? Então, o resumo vai trazer para mim, para a pessoa que está lendo, se eu preciso ler esse documento na íntegra. Por isso que ele tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser determinado, certo, pessoal? Então, tem que ser muito bem feito um resumo acadêmico, tá bom? Uma resenha, pessoal. Uma resenha é uma espécie de resumo crítico que ela constitui um texto e estabelece comparações entre obras, né, com mais obras da mesma área. Então, permite comentários, permite juízo valorativo, né, de valor, exige um profundo conhecimento dentro do assunto e ela tem como, né, a capacidade crítica para discutir as ideias nelas contidas. Então, também parte da norma 6023 de 2002, que é 2003, né? Daí tá até errado, certo? Então, aí é um esquemazinho de como você escreveria uma resenha. Traz informações gerais sobre o autor, né? De que trata a obra, o que diz a obra, ela possui alguma característica especial, como o assunto foi abordado, né? Como o autor conclui essa questão da obra.
E você vai trazer a sua questão crítica, né? Que aí é o mérito da obra, qual a contribuição com a data, ideias verdadeiras, originais e criativas. O estilo, se foi conciso, simples ou objetivo, claro, preciso ou coerente, né? Há um equilíbrio na disposição das partes, né? A quem é dirigido esse grupo, né? Se é especialistas, estudantes, um grande público. Então, a estrutura de uma resenha, ela é dessa forma, tá certo, pessoal? O paper. O que é um paper? O paper é um instrumento de contestação, contemplação, complementação de uma ideia ou obra, né? Mediante julgamento próprio, avaliação e interpretação de fatos e informações que foram recolhidas. Então, é baseado em pesquisas bibliográficas e descobertas pessoais, é impessoal e escrito com imparcialidade, não deixando transparecer as crenças e preferências do autor. Então, para fazer um paper, a gente escolhe o assunto, reúne informações de pesquisas bibliográficas ou descobertas pessoais, avalia o material, organiza as ideias e redige o paper, certo? E o artigo, pessoal? O artigo é o resultado de um problema científico ou desenvolvimento de uma pesquisa, né? Ele pode ser publicado em revistas, jornais ou boletins. Nós temos no artigo os nossos elementos pré-textuais, que é o título, a autoria, né, o nome do autor, o resumo e as palavras-chave. E nós temos os nossos elementos pós-textuais, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e os elementos de apoio, né? E nós temos os elementos pré-textuais, pós-textuais, desculpa. Que nós temos desculpa, pessoal, nós temos os elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, certo? Que seria o apêndice e os anexos, tá certo? Então, o artigo é aquilo que vocês estão elaborando, que é o TCC de vocês, para a conclusão do curso de edificações. Então, remete uma pesquisa, que você pesquisa bibliograficamente, ou faz pesquisas de campo, né? Você traz um problema para solucionar. Então, esse é o artigo, certo? Então, pessoal, essa foi mais uma aula da nossa metodologia científica, certo? Terminando aqui o nosso sobre a elaboração de trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.